E o Ricardo vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 59. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Bom, Joana nos fala, nessa passagem, para conservarmos a coragem na luta. Mas que luta é essa que tanto precisamos vencer? Em certa ocasião, Jesus disse para os seus discípulos: no mundo terei tribulações. Tende confiança, eu venci o mundo. Muito se fala que trabalhando no bem ou fazendo bem ao próximo, nós teremos uma vida próspera e com menos dificuldades. Isso pode até acontecer, mas observa-se que isso apenas não é o suficiente. Além do bem que todos nós demonstramos ser, todos nós possuímos um lado mais obscuro, algo que tentamos evitar, enxergar, expor ou até pensar. Essa é a nossa sombra. Em todas as partes ou posições, como disse Joana agora no livro, a criatura humana é a mesma. Então, enquanto nós não fizermos um contato íntimo e pessoal com ela, com a sombra, e assumirmos o nosso papel, o nosso compromisso de iluminá-la, reconhecendo-a como parte integrante do todo que somos, não teremos vencido o mundo das ilusões da matéria que aqui estamos. Então, o mestre afirmou, certa feita: eu sou o caminho, a coragem e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Eis o grande chamado, então, para nós nos encorajarmos e vencermos a luta usando como armas o amor e o conhecimento. Amar na sua plenitude, nos reconhecendo como espíritos eternos em evolução que somos, perdoando a si e ao próximo, sem culpa. E também buscar incessantemente a nossa elevação moral, através do estudo sério e profundo. Nós, assim, ampliaremos a luz do conhecimento, a luz que tanto precisamos ampliar. Então, depois disso, disse Jesus, certa feita, para os seus discípulos: ide, proclamai o reino de Deus a todas as criaturas, expulsai os maus espíritos, curai todas as enfermidades que há entre o povo. E lembre-se que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muita paz, boa palestra. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos envolve nesta noite de hoje, pacificando-nos o coração. Pedimos a Ti e a nossa mentora Joana de Ângeles, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva a Cristiane Niero nos estudos que ela nos trouxe para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Esse tá baixo, não, né? Tá bom, gente? Então tá, é que aqui o decibel é sempre alto, né? Lá em casa é assim. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre... o nosso tema é sobre Paulo de Tarso e o seu processo de renovação. E esse é um tema que me toca muito profundamente, porque eu já era espírita quando eu conheci a história de Paulo, mas depois que eu conheci a história de Paulo, eu me tornei espírita. Porque antes dela, eu não era.
em verdade. Antes dela, a religião, para mim, era uma maneira de se comportar bem e de se punir o tempo inteiro por quem você é. E isso é um horror. E através de Paulo de Tarso, que foi um grande personagem que me deu essa luz, né, eu posso falar um pouquinho, né, hoje para vocês do insight que ele deu e que está todo linkado com o nosso preparo, com o que Joana vem falando, e eu acho que a gente vai colocar aqui um pouquinho disso. Para a gente começar falando, eu vou fazer um spoiler, tá? Eu não estou nem aí se você vai ficar mal, se você está lendo, o problema é seu, tá? O livro já é antigo e eu vou contar mesmo, né? Da onde a gente sabe um pouco da história de Paulo de Tarso? Do livro Paulo Estevão, escrito por Chico Xavier. Tá? Vou contar na íntegra, tá? Então, a parte boa é para aqueles alunos que não gostam de ler, entendeu? Vocês não precisam ler esse livro, tá? Que eu já estou contando, tá? Mas para a galera que gosta, leia, né? Mesmo se eu contar. Vamos lá. Qual é a história de Paulo? Paulo, na verdade, ele não se chamava Paulo. Ele se chamava Saulo. Né? E Saulo de Tarso era romano e o pai dele gastou todo o dinheiro que esse homem tinha, que ele não tinha, para botar Saulo dentro da escolinha de fariseu. Vamos contextualizar os fariseus. Vamos contextualizar o momento. Tá? Quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei. Eram os religiosos da época. Eram as criaturas que dominavam e sabiam falar sobre a Torá. A Torá, que é a lei antiga, né? Que é o Velho Testamento para a gente. Né? E aquele não era um cursinho assim, igual você faz aqui no Seja, né? Você faz livros espíritos 1, livro dos médiuns, livro do não sei o quê, ponto. Está garantido, está espiritualizado, está ótimo. Não. É um cursinho da vida. Então, assim, você só vira fariseu quando você está com 40 anos, se você chegar aos 40 anos naquela época, entendeu? A galera do fariseu, a faixa etária era 107 para cima, tá? Era o colegiado. Então, Paulo de Tarso passou anos estudando. Anos. E qual é a história que a gente sabe dele? Né? Paulo de Tarso, ele se tornou o maior apóstolo de Cristo e foi uma das conversões que a gente tem no Evangelho, que é uma das conversões muito rápidas. Né? Ele teve um insight e esse insight fez com que ele se tornasse um dos maiores, divulgadores do cristianismo. Né? Graças a Paulo. Paulo viajava muito, ele ia pregando, tudo quanto é lugar que ele viajava, ele ia pregando e tomando pedra na cabeça, né? Porque ele pregava para politeístas, ele pregava, né, para quem não acreditava, não tinha nada a ver com Jesus, nem conhecia, nem ouviu falar. Era mais ou menos isso. Toda aquela região. Andava que nem um condenado, né, gente? Que naquela época não tinha, né? Não tinha BRT, né? E mula era uma coisa muito, né? O cavalo era uma coisa muito gente rica. Paulo não, Paulo abnegou total. Por quê? Porque quando ele descobre Jesus, na verdade ele não descobre Jesus, ele descobre o que Jesus ensinava. Ele faz uma coisa que todos nós fazemos, né? Quando a gente descobre uma coisa maravilhosa, nós ficamos tomados, nós na psicologia chamamos isso de inflação psíquica. Né? O que é uma inflação psíquica? É quando você quer... Né, você descobre, por exemplo, o espiritismo. Você chega em casa e quer espiritualizar até o cachorro. Você quer trazer o cachorro para tomar um passe, porque o cachorro tem um obsessor, porque o cachorro tem tratamento de cura. O marido, então, nem se fala. O marido é o primeiro da lista. E sempre tem um filho perturbado que está fora do quadrado, que tem que conhecer a Deus e não conhece. Né? E a gente fica espiritizando o mundo. O que Paulo fez? Paulo descobriu e foi espiritizar a vida. E a primeira coisa que esse homem faz, como é que ele descobre em verdade? Né? Saulo, né? Quando Saulo, muito bonitão, ele devia ser lindo, Saulo, né, gente? Devia ser, um chuchu, né? Porque naquela época, né, se tinha o bem tratado, ele devia ser... Ele é bonito? Ah lá, porque a vidente é ótimo, né, gente? Então você fala que deve ser lindo. Que bom que eu não vejo, porque eu já queria casar com Jung. Agora eu já quero casar com Paulo, que está todo mundo morto. Não ia ser muito bem, isso não ia ser muito louco, né? Mas vamos lá. Mas eu tô solteira, Paulo. Mas voltando aqui, né, para a gente poder voltar. Então... Saulo de Tarso, um homem muito bonito, muito maravilhoso, arrumou uma namorada chamada Abigail. Abigail, quem era Abigail na vida de Paulo? Era o demo. Por quê? Porque toda esposa é o demo na vida do marido durante um tempo. Mas Abigail era um demo fofinho, né? Ela era um demo Sandy, aquele que você acha que não vai, é inofensivo, mas faz um mal, entendeu?
E aí o que aconteceu? A Abigail, maravilhosa, né, no seu estilo Demussande, falava para ele sobre, né, ela era muito abnegada, maravilhosa, e Saulo era muito, né, muito ali Caxias, com a lei, com a Torá e não sei o quê. E ele ainda era, né, ele ainda devia ter tido aula de retórica, vai saber, e falava muito bem, o que é pior ainda, porque a pessoa que é bonita e fala, pode pegar todo mundo, né? Mas não era o caso de Saulo, tá? Ele falava bem e ele pegava todo mundo mesmo. Pelo quê? Pela palavra. Porque ele era inteligente. Então, você imagina que o Saulo devia ser tipo o Luiz Mário, né, gente? O Luiz Mário que, assim, fala bem, as mulheres ficam tudo loucas, né? Vem assistir o Luiz Mário no Encontro com Jesus, tu vai encontrar com Jesus e com o Luiz Mário. Mas voltando para cá, vamos para o Saulo, tá? E aí, o que aconteceu com Saulo? Ela tá ótima, tá na CNTP. Né? Vamos lá, o que aconteceu com o Saulo? O Saulo vai e conhece a Abigail, e a Abigail tem um irmão que está foragido. Na verdade, eles se separaram quando eram pequenos, por conta de perseguição, tá? O pai dela morre, né? O irmão, né, passa uma vida que eu não vou contar para vocês, porque é spoiler demais, entendeu? Passa uma vida horrorosa, não sei o quê, né? Ganha um outro nome que se chama Estevão. E aí um dia esse Estevão chega na Casa do Caminho, que é a casa que os discípulos de Jesus fundaram, né, para poder ajudar as pessoas e continuar divulgando, né, aquilo que era, né, foi a mensagem de Jesus. Então Pedro tinha um dos evangelhos ali, né, e ele deu inclusive para o grande mestre de Saulo, sem Saulo saber. Né, e aí depois que o mestre de Saulo pegou o evangelho e leu, ele saiu imediatamente da escolinha de fariseu, se aposentou, não sabemos porquê. Né? Mas, enfim. E aí, ele vai até esse lugar, porque esse lugar incomodava. Por que incomodava? Porque Jesus, ele não veio trazer a paz, nem a florzinha, nem o pudim para você sentar. Jesus veio trazer espada. Jesus era aquele que fala assim, você está chorando por isso? Como assim? Ele vai te questionar. Qual é o seu mundo? Ele vai te perguntar, qual é o sentido da sua vida? Você vive pelo mundo? Você vive pelos outros? Qual a razão disso tudo? E ele vai te questionar. Então, Jesus ele colocou uma outra ordem. Ele inverteu a ordem que existia. Em vez de você pedir, sim, por alguma outra coisa, você tinha que se iluminar. Em vez de você fazer, você tinha que ser. Isso é bem complicado. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você ser o que você faz. O que você diz é você ser condizente com as suas, né, com as suas ideias, com os seus preceitos. Então, Jesus, ele meio que, né, se ele fosse uma pessoa que veio trazer o pudim, veio trazer a facilidade, ele não tinha sido crucificado. Então, você imagina já o bafafá que Jesus tinha dado. Né? E esses discípulos continuavam dando bafafá. Aí, um dia, Paulo, que ainda é Saulo, vai lá ver o que está acontecendo. E quando ele chega lá, ele vê Estevão falando. Estevão era a sombra de Paulo. Como assim? Era tudo aquilo que Paulo deveria ser e não era. Paulo era da boca para fora, Estevão era em realidade. E ele começou a falar de Jesus, falar da lei, e Paulo ficou chocado. Em algum momento, Paulo levanta e começa um pequeno bate-boca, né? Aí você fica imaginando Pedro, Jesus, pelo amor de Deus, né? Para com isso, né? E foi aquela coisa, mas Paulo sai de lá, Saulo, né? Com a raiva de Estevão, querendo dar na cara de Estevão. E o que ele faz? Dá na cara de Estevão. Como que ele faz? Ele prende Estevão e apedreja Estevão. E nesse dia, era um dia que Abigail estava em Roma. Abigail não gostava dessas coisas. Ah, eu não quero ir, não, mas tem que ir apedrejamento, faz parte da, né? É legal que apedreja a pessoa que está com a pedra, está com outra pedra, a pessoa vai caindo. Ah, mas eu não gosto disso, Saulo, não gosto, não quero ir, mas tem que ir porque faz parte da sociedade. E ela vai. Quando ela chega lá, ela vê que Estevão, que mudou de nome, era o irmão dela. E aí, Saulo, quando vê que ela é irmão dele, fala, não quero mais casar com você. Não quero, vai embora, tchau, parte para outra. Né? E ele começa a perseguir os cristãos. E nessa perseguição que ele vai fazendo aos cristãos, ele ia matar Ananias, né? E Ananias foi quem converteu Abigail a ser cristão. Porque depois que eles se separam, Abigail, né, fica lá meio, né, na depressão dela, mas descobre Jesus e tal, e por Ananias. Ele ia matar Ananias. Ele tinha já matado não sei quantos cristãos, mais de 2.000 cristãos. Ele vai matar Ananias. Quando ele está na estrada de Damasco, indo matar, uma luz aparece no meio da estrada, que cega os olhos de Paulo. Paulo cai de seu cavalo ajoelhado, e aí ele ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? E era Jesus aparecendo para ele. E naquele momento, Jesus fala para ele que se ele quisesse voltar a ver,
ele teria que pedir para que Ananias o curasse. E Ananias, ele vai, né, ele engole o orgulho dele, ele reflete muito, ele passa 3 dias numa hospedaria refletindo, e ele vai até Ananias, e Ananias cura ele, e ali ele conhece Jesus. E aí ele fica igual pinto no lixo. Né? Que é você, quando descobriu o espiritismo, descobriu o fogo, quer espiritualizar a sua casa. Ele faz o quê? Onde esse homem vai? Você acha que ele vai, né, conversar com um amigo? O que ele vai fazer? Ele entra numa sinagoga e começa a falar sobre Jesus. E os fariseus olham para ele e falam assim, filhão, você está louco? Ele, não, porque Jesus, não sei o quê. Expulsam ele. Ele vai em outro, expulsam ele. Ele vai em casa contar para o pai dele. O pai dele olha para ele e fala assim, agora você não é mais meu filho, porque eu gastei dinheiro com você, porque eu gastei tudo para você sair agora contradizendo, falando outra coisa que não é aquilo que você aprendeu. E ele é, então, rechaçado da sua vida. Então, Paulo se pergunta, se eu conheci Jesus, se eu achei maravilhoso isso que Jesus fala, como é que eu vou fazer para poder passar isso para o outro? O que eu vou fazer com essa informação? E aí é a grande experiência de Paulo. Porque Paulo, ele é obrigado a ir trabalhar num oásis. Nesse oásis, que não tem nada para fazer, ele aprende a meditar. Ele medita 3 anos, depois ele sai daquele oásis, vai para uma outra cidade, começa a pregar, dá problema de novo, não se entende, não entende muito o que fala, medita mais durante 3 anos, até que ele compreende. Então, o processo para Paulo se tornar... Aí, a partir de quando ele descobre Jesus, ele diz, meu nome não será mais Saulo, que significava o grande, mas Paulo, que significa o pequeno. O processo de renovação de Paulo de Tarso se dá pela meditação. E a minha pergunta aqui para vocês é, vocês sabem o que é meditação? Porque as pessoas pensam que meditar é você sentar num lugarzinho, fechar os seus olhos, ficar sentado aí, acalmar sua mente, estar, né, entrar num processo de lexotan, abrir os olhos e sair Jesus Cristo, né? As pessoas fazem isso. Tem gente que usa meditação, é o que a gente chama como um vício mental, como se fosse um remédio que eu uso para me acalmar. E o que é meditar, em verdade? Meditar é o processo que a Joana traz para a gente, chamado de individuação ou autoconhecimento. Para você meditar, você não precisa estar sentado no silêncio, com musiquinha, incenso, né, sei lá, pomba, né, um ambiente, um approach entre você e você mesmo. Não. Para você meditar, você precisa entender o que é meditação. Meditação significa observação. Aí eu pergunto a vocês, se vocês meditarem, é vocês observarem, vocês vão observar o quê? Isso, eu gosto aqui que o pessoal é tímido. Pode falar, gente. Eu gosto do Zangão, que o Zangão não tem vergonha nenhuma. Vai lá, Zangão, meditar. Observar o pensamento. É uma das coisas que você vai observar. O que mais? Suas sensações. Tudo isso que o Zangão está falando, pensamento, sensação, vem de quem? Aqui, ó. Nós mesmos. É observar a você. Mas com que olhos que você tem que se observar? Não. Se você observar o Cristo, você vai falar no meu consultório. Né? Vai ficar lá, ai, estou muito mal. Né? Com que olhos é esse que você tem que se olhar? Tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa. Primeiro, eu vou fazer. Eu vou pedir para ela, quando estiver faltando 5 minutos para o final da minha palestra. 5 minutos, antes de você mostrar 5 minutos que está faltando para eu acabar a palestra. 10 minutos. Gente, não ajuda isso, tá? Na próxima vida, eu ver morena jambo, né? E venho cantora protestante. Eu vou vir americana cantando, você vai ver. Vamos embora. Mas nessa vida deu loura. Então, quando faltar 10 minutos, você me avisa assim que eu vou fazer... Oi? Cantar, eu gosto de cantar. Eu gosto só. Né? Mas tem gente que canta bem aqui. A Larissa canta melhor do que eu aqui. Já ouviu a bichinha cantar? É do mal. Vamos lá. Então, olha só. Quando faltar 10 minutos, você me avisa. Que eu vou fazer um negócio com vocês simples, tá? Para vocês poderem entender, achar o olho de vocês. Eu quero que vocês achem o olho que vocês têm que olhar. Mas esse olho que a gente tem que olhar é o que a Joana chama de self, ou que a gente vai encontrar como seu Deus interior, ou a voz da sua consciência, é o seu eu real, é o seu verdadeiro eu. Aí você me pergunta, gente, se até hoje eu não conheço esse olho, quem sou eu, né? Se esse olho é o eu real e quem eu sou, né?
É verdade, a gente vai descobrindo que a gente é um retalho de mentira, porque a nossa noção de eu é muito tosca, né? E ela é baseada no que não só no que a gente aprendeu, mas em crenças e valores que estão por aí que a gente nem pensa. Então, esses olhos que você tem que se olhar, é o que a gente chama de olhos da sua alma ou de olhos do seu verdadeiro eu, ele tem que olhar para uma coisa dentro de você, tá? Que é o que a gente vai chamar do seu ego. E o seu ego, ele tem 3 pezinhos. Um é a parte mental, outro é a parte corporal e o outro é a parte emocional. É isso que você tem que fazer. Quando você está olhando aqui para essas 3 coisas que fazem parte de você, você pode ter um processo de autodomínio. Você consegue dominar a mente, dominar o corpo e dominar as emoções. Se você não estiver aqui, você não consegue dominar nada disso. Quer ver um exemplo? Alguém te fecha no trânsito. O que você sente? Qual é o dedinho que tem vontade de levantar? E muitas vezes ele levanta sem você perceber, concorda comigo? Quando você viu, já foi, e aí é isso. Quer ver outra coisa? Quando você tem dor, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Nenhum, porque você está em quê? Em dor, você está morrendo de dor, você está querendo que aquela dor acabe, você está ali pensando na dor. Então, primeiro, teu corpo te domina. Sua emoção te domina. Quando você briga com alguém e depois você vai tomar banho, o que acontece? Você briga com a pessoa, você cria uma briga no seu banho, uma briga imaginária, na qual você está ganhando, esfregando na cara do inimigo, entendeu? Tudo aquilo que você queria falar e não falou. Você está pensando nas respostas que você poderia dar e não deu. E você não consegue parar o quê? Você fica lá. Você fica tão louco com esse seu pensamento, né, que você depois tem que sair contando para todo mundo a briga que você teve, e aí a gente começa a mudar um pouco as coisas, né? Quer ver outra vez que o pensamento te domina? Sabe aquela música que você ouviu e que ela fica ali? Música chiclete? Música obsessiva? Que fica ali? Então, você não controla a sua mente. Você fica cantando o tempo inteiro mesmo. Quando você não quer, você está cantando. Quer ver outra coisa que domina aqui a gente? Sabe quando você está bem, ótimo, maravilhoso, e aí vem aquele pensamento, sei lá, deixei a panela em casa, no fogo, ou... deveria ter comprado isso, não comprei. Ou arranhei a lateral do meu carro. Ou qualquer coisa. Acaba com o teu dia. Já percebeu isso? Então, minha pergunta para vocês é, quem está no controle? Como você quer fazer, cara pálida? Autoconhecimento, se quem está no controle não é você, e a palavra autoconhecimento tem um auto que significa eu. Dá até depressão. Mas a palestra não é para ser depressiva, não, tá? Então, vamos mudar o rumo da prosa. Vamos começar a perceber isso aqui. Paulo de Tarso, quando ele ouve as bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Pobre pelo Espírito é isso, ó. É quando você consegue olhar daqui e desapegar de tudo isso aqui, ó. Bem-aventurados que têm puro coração, quando você consegue não julgar o que isso aqui está fazendo ou dizendo. Quando você não tem preconceito, você entende que você tem que ter tudo e ser tudo e usar tudo, todas as emoções e qualidades de uma maneira plena e não castrar nada. Isso é ruim, não vou fazer. Isso aqui. Não, você tem que ouvir, porque elas falam de você e se você estiver no olho do observador, isso é um olho, tá? Se você estiver olhando, você começa a perceber que você pode se curar. Aí vem o processo de autocura e autoconhecimento. Com que olhos vocês estão ouvindo, se vendo? Quer ver um outro exemplo daqui? Jesus não falou, odiai o vosso pai e vossa mãe? Então, vou dar um exemplo para vocês. Saulo tinha um pai e tinha uma mãe. E ele cresceu com aquele pai, com aquela mãe, como todos nós aqui crescem com os nossos pais e nossa mãe. Na hora em que Saulo chega para o pai dele e fala, pai, descobriu uma boa. Quem? JC, Jesus Cristo, o cara, entendeu? Super legal, pô, tem um evangelho maneiro, não sei o quê. E o pai dele escurraça ele de casa.
Na cabeça dele, esse pai falaria o que dele? Falaria nada, né, gente? Ele ficaria quieto e falaria, bom filho. Não, ele começaria a julgar Paulo. Pá, você é um filho rebelde, você é um filho ingrato, você é um filho assim, você é um filho assado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que todos nós, criamos na nossa cabeça imagens de pai, mãe, marido, esposa, irmão, que falam sobre nós, que julgam a nós próprios. E muitas vezes a gente se culpa por esses olhos que a gente aprendeu. Só que se você for perguntar para aquela pessoa mesmo como que ela te vê, ela não te vê de maneira nenhuma da forma que você se vê. Então, minha pergunta para você é, com que olhos você está se olhando? E aí a gente começa a perceber que aquilo que a gente pensa que a gente é, na verdade, a gente não é. Porque quando você se olha daqui, você consegue ver que você está se julgando. E Jesus ensinou esse processo. Quando a gente fala aqui que você tem que falar com Deus, esse Deus ele está dentro de você, é o seu Deus interior. É Ele que tem que começar a educar o seu ego para você poder saber agir, para você poder saber fazer o que você faz com o teu pensamento, o que você faz com o teu corpo, o que você faz com as suas emoções. Se nós não tivermos nesse olhar, não tem autoconhecimento. Tem bolo. Tem você no turbilhão, tem você sendo levado, tem você sendo dominado, tem você rezando, pedindo para acabar com a dor, pedindo para acabar com isso, mas não tem autoconhecimento. Então, Saulo teve que aprender isso. Ele teve que entender que quando ele falava sobre Jesus e as pessoas diziam, sai daqui, ele não estava sendo um herege. Mas as pessoas não estavam o compreendendo e nem por isso ele tinha que se sentir mal. Quando ele começa a compreender que ele fez uma injustiça com Estevão, ele começa a compreender que naquele momento os olhos que ele tinha sobre ele próprio eram um. E ele teve que aprender a modificar esse olhar sobre si mesmo. E nós temos muita dificuldade de modificar o olhar que nós temos sobre nós próprios, porque nós não refletimos. E é por isso que Paulo de Tarso passa 6 anos meditando, se observando. Porque se esse homem tivesse alguma coisa dentro dele que abaixasse a autoestima dele, ele não ia ser um grande pregador. Porque quando ele chegasse, por exemplo, e foi o que aconteceu, quando ele chegou, por exemplo, numa cidade onde todo mundo era politeísta e abriu a boca para falar do verbo de Cristo, ele foi apedrejado. Então ele iria ter saído de lá de que maneira? Ai, o que eu estou fazendo de errado? Essas pessoas não querem. E Paulo teve que perder também a necessidade de aceitação do outro. Teve que perder essa necessidade que a gente tem de ser aceito pelo outro. Porque o nosso norte não está em nós. Tá do outro. Já pararam para perceber que muitas vezes você vai falar alguma coisa para alguém que para você não tem nada demais, mas para o outro ele fica chateado? E aí você fica como? Porque você não usou sua bola de cristal, né, gente? Não usou sua bola de cristal para descobrir que o outro ia ficar chateado, que o outro tem um complexo, que você tocou no complexo dele, que ele ficou chateado, foi para casa magoadinho, e aí você se culpa e você faz que juízo de valor de você? Que você é cruel. Imagina se Jesus tivesse feito isso. Não gostaram do que eu falei, aí me crucificaram, agora eu estou aqui no plano espiritual, estou muito mal, poxa vida, que gente ingrata. Imagina isso. Isso não aconteceu, porque tudo aquilo que Paulo de Tarso percebeu foi autoconhecimento. E por que eu falei que Paulo de Tarso foi muito importante para mim? Porque Paulo de Tarso me ensinou a fazer uma coisa que eu não estava fazendo até então. Paulo de Tarso me ensinou a nunca na vida dizer que qualquer coisa que brote em mim é ruim. Mas ele me ensinou a perceber que tudo que brota em mim fala de mim. Ele me ensinou a não ter medo de sentir raiva, mas a ouvir o que minha raiva está falando. Ele me ensinou a não ter medo de ter culpa, mas ouvir o que minha culpa está falando. E não aceitar a culpa que ela está colocando em mim, mas descobrir da onde vem essa culpa. Ele me ensinou a não ter medo de falar o que eu penso, o que eu acho, porque eu não vou agradar gregos e troianos, mas eu tenho que estar com a minha consciência, a minha intenção limpa. Ele me ensinou que isso é o bem. E o bem não é só você fazer uma ação externa, mas é você se tornar uma pessoa plena.
E só se torna pleno quem faz autoconhecimento, quem sabe sobre si. Então, Paulo de Tarso, ele foi esse tipo de apóstolo, o apóstolo que viveu em verdade aquilo que é a mensagem do Cristo. Que não é para você, quando a gente fala de ser brando, não é você ser brando no comportamento só, porque Jesus muitas vezes foi austero. Quando a gente fala de brandura, a gente fala de uma brandura interna. O que é uma brandura interna? É uma calma interna. Eu estou olhando aqui vocês e eu estou vendo gente cutucando, mexendo, não sei o quê, nananã. Vocês estão se sentindo brandos? Ou rola uma ansiedade, rola um taquicardia, rola um... Faz uma experiência. Tentem ficar parados. Parados. Sem se mexer. Por enquanto vai. Agora fiquem assim até o final da palestra. Que a gente até riu, já se mexeu, né? Por quê? Porque vai dando um troço. A mente de vocês está calada? Eu estou falando aqui com vocês. A mente de vocês está aqui ou está voando? Pode falar que eu não fico chateada. Pode falar, voou. Sabe por que voou? Porque eu viro para vocês e falo assim, porque Paulo de Tarso, não sei o quê, você está ouvindo o que eu estou falando. Daqui a pouco você lembra de um troço que você viveu, a sua mente faz o quê? E aí você volta para a palestra, não sabe onde é que eu estava, onde é que eu não estava, ouviu meia bomba e tal. Então, o que eu estou querendo dizer? Que dá uma ansiedade. O nosso estado aqui agora era de ansiedade. Quem é jovem deve estar louco por olhar o WhatsApp. Ai, meu Deus! Né? E se o telefone vibra, você quase morre. Ai, vibrou, quem é? Né? Pode ser a mãe dizendo, não tem jantar. Mas você está agoniado. Então, eu vou fazer o seguinte agora, que ele assim mostrou os 10 minutos maravilhosamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vocês acharem o olho que vocês têm que se olhar. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para todo mundo sentar direito, não igual macarrão escorrido, né? Na pia. Como é que você vai sentar direito? Vou explicar porque sentar direito é o seguinte. Você vai jogar o seu bumbum lá atrás da cadeira. Lá atrás mesmo, vai jogar, ó. E depois vai jogar suas costas para você sentar em cima daqueles ossinhos do bumbum, que eu não sei falar o nome, nunca vou aprender. Lá, todo mundo sabe, mas esse nome para mim é um nome árabe. Iscos, né? Xixi. Enfim, você vai sentar nesse ossinho, que você sabe o nome ou não, tá? Para poder, né, tirar o peso da sua lombar, da sua coluna, e botar o peso onde ele tem que estar. Agora eu vou pedir para você fazer uma respiração que eu vou ensinar para vocês, que é simples, tá? Simples. Não, ninguém vai morrer por isso, tá? Se você não conseguir fazer com a sua mãozinha o que eu vou fazer, você pede ajuda para o seu amigo. Se a sua fileira não souber fazer, você só vai tampar o nariz, tá? Né? Não é a mesma coisa, mas vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui. Vocês vão pegar o dedo que você cutuca o nariz, tá? E aquele dedo que você não pode usar, sim? E vai baixar ele, ó. Vai fazer isso aqui. Quem que vai sobrar levantado? O seu polegar, o dedo que não levanta e o mindinho. Sobrou isso, gente? Sobrou, ó. É isso aqui que vocês vão fazer, ó. Vai abaixar. Indicador. Isso, ó. Zangão tá me ensinando. Isso aqui, ó. Esses dois dedos aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai baixar. Baixou? Foi. Agora você vai fazer uma coisa simples. Você vai botar o dedinho embaixo do seu dedo anelar. Vai fazer isso aqui, ó. Eu quero que você faça uma pinça. Mas esse dedo aqui, ó, o dedo que você casa em cima do dedo que você que não serve para nada. Que eu não sei para que você... O dedinho só serve para você ficar de mal com alguém, né? Você fala assim, ó, corta aqui, né? Quando você é uma besta e está projetando seus problemas, né? Mas vamos lá. Faz isso aqui. Fez, gente? Foi. Se alguém não foi, dá um berro para eu saber. Achei que foi, hein? Se não, pede para um amigo. É uma mão só, tá, gente? Que uma vez eu vi uma pessoa que quer se matando, que é só uma mão, tá? Porque se fizer com as duas, você vai virar, né, a dança do Siri aqui, né? Todo mundo vai ficar ridículo. Vamos lá. Isso. Por que você tem que fazer isso? Porque isso aqui é um mudra, eu vou mandar você apertar pontos do seu corpo energeticamente, e isso aqui já está te equilibrando para que você não aperte pontos e fique desequilibrado. O que você vai fazer? Não é para fazer,
tá? Porque se você fizer e fizer errado, vai dar BO, tá? O que é BO? Boletim de ocorrência, você vai ser lá para o atendimento fraterno e a culpa não vai ser minha, vai ser sua, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou até dar uma desenhada aqui para vocês entenderem. Eu vou desenhar um nariz. Tá, gente? É de mulher, tá? Um nariz. O que você vai fazer com essa pinça do siri que você fez, tá? Você vai tampar um lado e vai inspirar o ar só por ele, tá? Não é para fazer. Deixa, eu vou fazer aqui para você ver, tá? Ó, vou fazer, ó. Inspirou de um lado. Vai tampar o outro. Aí você vai soltar pelo lado oposto, tampando o lado que você inspirou. Por isso que a sua mão fica dançando aqui em cima, ó. Tá? Depois você vai inspirar e soltar. Eu vou fazer com vocês. Por que eu desenhei isso aqui? Porque isso aqui é um ciclo do que eu quero ensinar para vocês. Pra vocês fazerem em casa. Vamos lá fazer isso agora junto. Agora é a hora. Vamos lá. Faz aí a dança do siri. Fez aí? Vamos lá, vamos tampar o direito. Todo mundo tampa o direito. E inspira. Prende. Tampa o esquerdo. Solta pelo direito. Inspira pelo direito. Tampa o direito. Solta pelo esquerdo. Inspira pelo esquerdo. Tampa o esquerdo. Solta pelo direito. Inspira pelo direito. Tampa o direito. Solta pelo esquerdo. Inspira de novo. Trocou. Soltou pelo outro lado. Inspira de novo. Trocou. Soltou pelo outro lado. Inspira de novo. Trocou. Soltou pelo outro lado. E a última, inspire de novo. Solta pelo outro lado. Inspira por esse lado. Solta pelo outro. Agora chega. Deu um barato, né? Aí tá todo mundo calmo. Agora eu vou pedir para vocês cerrarem os olhos. Fechem os olhos. Se a Jana puder, vou pedir para a Jana fazer aquele approach, aquele climinha, aquela luz mais... Já posso preparar para o passe? Então, vamos lá. Pode botar a luz de passe. Eu vou pedir para você permanecer no tom que eu vou ditar da sua respiração. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mantendo esse ritmo, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês. Eu quero que vocês, quando respirarem o ar, pensem, Deus em mim. E quando soltarem, eu em Deus. E eu quero que vocês repitam esta frase incessantemente. E que estejam atentos, porque em algum momento a mente de vocês vai desviar vocês deste mantra, desta frase. E quando desviar a mente ou o seu corpo, ou quando der uma coceira, ou quando você observar um barulho exterior a você, eu quero que você simplesmente rotule a sua mente. Diga, mente distraída por falta de educação. E volte a pensar, Deus em mim, eu em Deus. Eu quero que você observe a sua mente. Rotule, não brigue com ela.
Simplesmente observe. Vou deixar vocês fazendo isso 1 minutinho. Vou pedir para você abrir os olhos. E vou fazer uma pergunta, só para vocês me responderem com a cabeça. Vocês conseguiram observar a mente de vocês, o corpo, tentando tirar a concentração de vocês? Sim? Ótimo. Vocês acabaram de achar o Deus interior de vocês. É esse que está te observando. Perceba que você, não dando voz à sua mente, não dando voz ao seu corpo, simplesmente observando, você estava no controle o tempo inteiro. Você não brigou consigo mesmo. Então, que essa seja a mensagem que Paulo quer mandar para nós. Todas as vezes em que estivermos perante as dificuldades, a emoções turbulentas, a pensamentos desorganizados, a sensações indescritíveis e estranhas, que nós paremos e simplesmente façamos isso que vocês fizeram. Observe-se, se separe por um instante. Eu não sou a minha mente, eu não sou o meu corpo, eu não sou essa emoção. Eu sou este que observa. Eu sei que ela está aqui, eu sei que a sensação está aqui, mas eu não sou. Esse é o primeiro processo de identificação com você próprio. E nesse momento, você pode refletir o que farei ou o que não farei, ou quando aguardarei, ou se vou ler alguma questão, ou se vou entrar para um processo terapêutico, mas isso seria uma outra questão. Mas que vocês possam se observar. Só isso já faz com que você se separe da coisa horrorosa e se identifique com esse eu que vocês acabaram de descobrir. Então, eu desejo a todos uma semana de alerta para esse eu, de alto amor, porque esse olhar que vocês já aprenderam aqui é o único olhar que vai acreditar e amar vocês, que vai olhar para a sua mente e dizer: mente perturbada por falta de educação. Sei que estás perturbada, mas eu te amo. Fala para mim da sua aflição, e desta aflição iremos fazer a sua iluminação. Emoções conturbadas, fale para mim do que me incomoda. Fale de mim o que eu não vejo. Não a negue. Não negue nenhuma emoção. Ouça com carinho. Corpo inquieto, fale de mim sobre a minha ansiedade. Aquilo que eu anseio a pôr para fora e não coloquei ainda. Que nós possamos ter esse tipo de conduta ao longo da nossa semana, porque é esse estado que vocês estão, que vocês vão passar a semana. E aí vocês podem ter mais consciência se alguma ação que vocês fizeram foi boa ou foi ruim, porque aí vocês estão plenos, separados daquilo que nos torna não impuro, mas que nos torna não conscientes de nós próprios. Agradeço a todos vocês e desejo uma ótima semana. Muito obrigada.